você abra no livro de Ruth, você que está acompanhando em casa. Hoje chegamos na última mensagem. Eu acho que ou é a nona, Edinho pode me confirmar aí, ou é a nona, ou é a 10ª mensagem, não sei, mas é por aí já. Eu acho que é a 9ª mensagem, no livro de Ruth. Chegamos no capítulo 4, que a gente falou na semana passada, né? Toda boa novela, toda boa história termina com alegria. Termina com o mocinho vencendo no final, com o mocinho se casando com a mocinha, aí se casam e vivem felizes para sempre. Então o livro de Ruth termina desse jeito também. Termina com, se você ler só o final do livro de Ruth, você pensa, poxa, que alegria. Mas você não sabe de toda a tristeza que passou ao longo de todo o livro e de como houve momentos, inclusive, de que você olhava assim e dizia, não tem mais jeito não, está desenganado, não tem mais solução. A pobre da Noemi e da Ruth não tem mal o que fazer da vida não. Não sabiam elas que Deus estava criando um plano, que elas não sabiam como Deus estava tecendo toda aquela teia para que Deus pudesse levar à frente o seu plano. E chegamos agora no final. Chegamos na última parte, na parte do casamento. A gente viu que o capítulo 4, ele é dividido em 3 partes, né? Esse capítulo 4 tem um resgate, tem um casamento e tem um descendente. O resgate nós vimos na semana passada. Hoje a gente vai ver o casamento e o descendente, que é o ponto alto do livro. Afinal de contas, por que é que foi escrita toda essa história? E vale você lembrar que toda a Bíblia, ela tem uma história. A Bíblia, ela está contando uma história. E todas as outras pequenas histórias que existem na Bíblia estão ligadas a essa grande história. E a grande história da Bíblia é como Deus está redimindo um povo para a sua exclusiva glória. Como Deus está redimindo o seu povo. Como Deus está salvando um povo para a glória dele. Então, a Bíblia está contando essa história. E essa redenção tem uma figura central para essa redenção, que é o descendente que foi prometido lá em Gênesis capítulo 3, logo depois da queda. Quando o homem cai, Deus vai dando lá as consequências do pecado, e quando ele fala para a mulher, ele diz, olha, de ti vou trazer um descendente, que vai pisar a cabeça da serpente. Então esse descendente é a figura central, o personagem principal de toda a Bíblia. Então Deus está contando uma história de como ele está salvando um povo para si. E o personagem principal dessa história é esse descendente. E todas as histórias da Bíblia apontam para essa grande história. Se você tiver isso na cabeça, quando você estiver lendo a Bíblia, você já tem uma chance grande de conseguir pegar a ideia central do texto. O que é que o texto está querendo me ensinar? Como é que ele está apontando para ele está contando essa grande história. A lei, os profetas, as poesias, os evangelhos, as cartas, o Apocalipse, toda a Bíblia está apontando para essa história. E aqui a gente chega no clímax. Como é que a gente consegue identificar essa grande história aqui no livro de Ruth? A gente chega aqui no final do capítulo 4 e eu queria que vocês acompanhassem. A gente vai do verso 10 até o verso 22. Eu não vou ler todo aqui, a gente vai lendo ao longo do tempo. Mas só para lembrar a sua mente esclarecida o que é que está acontecendo aqui. O livro de Ruth começa nos dias dos juízes. Lembro que eram dias difíceis, dias complicados, dias que as pessoas eram perversas. Se você quiser ter um nó no estômago, leia o finalzinho do livro de Juízes. Sabe um filme de terror, que as coisas vão ficando de mal a pior? Às vezes, eu gosto muito de ler e imaginar a cena. Aí quando você está lendo o final do livro de Juízes, imaginando a cena, é de dar um embrulho na barriga assim, de como aquilo está acontecendo. Se aquilo tivesse acontecendo entre os pagãos, entre um povo que não conhece a Deus, já seria muito estranho, já seria de dar um embrulho na barriga. Mas o que acontece no final do livro de Juízes é entre o povo de Deus, entre o povo da aliança, o povo que conhece a Deus. Então é terrível, e essa história de Ruth se passa dentro daquela situação. Dentro desse povo, mau, perverso, mas o livro de Ruth traz, olha, existe esperança, existem pessoas ainda que amam a Deus. E assim começa a história de Ruth, começa com Noemi, Elimeleque, Malom, Quilion, saindo de Belém
descendo para Moabe, período de fome. Elimeleque, que significa Deus é o meu rei, no momento de dificuldade, ele não confia em Deus, ele vai buscar auxílio longe de Deus. E aí o que ele encontra, ele esperava encontrar coisas, mas pior do que isso, ele encontra a morte. Malom, Quilion e Elimeleque morrem, ficam Ruth, Orfa e Noemi. Elas voltam para Belém, no caminho de Belém, Orfa volta para sua casa, Noemi, ela insiste para que Ruth também volte, mas Ruth diz, não, aonde quer que fores irei eu, teu Deus será o meu Deus, teu povo será o meu povo, onde você morrer, morrerei eu. Ali Ruth se torna uma mulher da aliança, ela entra no povo de Deus, ela se converte ao Senhor naquele momento. E aí Noemi volta para Belém e diz, olha, eu saí daqui cheia, voltei vazia. Ele vai ver que isso não é bem verdade. Ela vai dizer, olha, eu não me chame mais de Noemi, me chamem de Mara, porque o Senhor trouxe amargura para a minha vida. A mão do Senhor está contra mim. E assim termina o capítulo 1. Você olha assim e pensa, meu Deus, não tem mais saída para essa moça, para essa mulher. 3 viúvas, uma tinha voltado já, 2 viúvas que não tinham para onde ir, não tinham o que comer. Aprove ao Senhor de que elas voltam na época da colheita. Lembra quando elas estão lá em Moabe ainda? Elas escutam, o Senhor visitou o seu povo. Aí isso traz esperança ao coração dela. Elas voltam para Belém, chegam na época da colheita, e o capítulo 2 diz que por acaso, o autor sabe que não foi por acaso. Você sabe que não foi por acaso, mas o autor ele tem grande apreço pela ironia. Ele quer que você de fato dê uma risada quando lê um negócio desse. Não é por acaso. Você sabe que não é por acaso, que Ruth entrou no campo de Boaz. Os campos não eram cercadinhos assim. Tinha os campos lá, provavelmente Ruth viu o povo colhendo, só vou atrás desse povo aqui. E foi colhendo, porque o que caísse ela poderia pegar. E a Bíblia diz que por acaso ela entra no campo de Boaz. E por acaso, Boaz, que era dono de vários campos, por acaso, naquele dia Boaz estava naquele campo. E por acaso, Boaz notou aquela moça, de tantas outras servas, de tantas pessoas que estavam lá, ele notou aquela moça e ele vai atrás da história daquela moça. E aí, quando contam a história dela, e Boaz conhece Ruth, e Boaz diz, olha minha filha, que Deus lhe abençoe. Você veio buscar ajuda debaixo das asas de Deus, e que Deus retribua a sua bondade. Não sabia ele que Deus ia retribuir ela com ele. Ele era a retribuição de Deus na vida dela, mas até aquele momento ele não sabia. Ele estava agindo como um homem abençoador. O capítulo 2 começa dizendo que Boaz era um homem poderoso, era um homem abençoado por Deus, e por ele ser abençoado por Deus e Ruth ter buscado a ajuda em Deus, ele estava na situação de abençoá-la. E ali ele assim o faz. Aí termina o capítulo 2 no começo da colheita. O capítulo 3 começa no final da colheita. Passam-se aí 50, 60 dias, e aí você tem Noemi chegando para Ruth, dizendo, minha filha, eu tenho que arrumar descanso e proteção para você. Eu tenho que arrumar descanso e proteção para você. E o descanso e proteção, lá no capítulo 2, ela já tinha dito assim, bendito seja Deus, que não se esqueceu dos mortos nem dos vivos. Ela termina o capítulo 1 dizendo que Deus tinha pesado a mão sobre ela. No capítulo 2, ela já está dizendo, bendito seja Deus. Deus muda o coração de Noemi. Aí no capítulo 3 ela faz todo aquele plano para Ruth e vai lá, de escondida. Normalmente era um marido, era um homem que negociava o casamento, um homem ou um pai com alguém para negociar o casamento. Como não tinha um homem para negociar, tinha que ser ela mesma, Ruth. E aí ela bola um plano para que Ruth possa encontrar com Boaz sozinha, que não venha trazer nenhum, caso Boaz dê uma negativa, não venha trazer nenhuma vergonha, nem para Boaz, nem para ela. E ela bola um plano e diz para Ruth, Ruth, você vai e espere o que ele vai fazer. Quando ele acordar, espere o que ele vai fazer. Ruth segue o plano de Noemi até aquele momento. Quando ele acorda, aí Ruth não espera Boaz. Ela já vai dizendo, eu sou Ruth e estende a tua capa sobre mim. Você é meu resgatador, estende a tua capa sobre mim. Literalmente o que Ruth diz é, estende as tuas asas sobre mim. Boaz tinha dito no capítulo 2, bendito seja você, minha filha, que veio buscar ajuda debaixo das asas do Senhor. E agora Ruth diz para Boaz, estende as tuas asas sobre mim. E ali Boaz, a gente viu o exemplo do que era Boaz, um homem correto, íntegro, que queria resolver as situações. Boaz diz, minha filha, eu vou fazer o que você está pedindo.
volte para casa, leve essas medidas para sua sogra, eu vou resolver. Termina o capítulo 3 com Noemi dizendo para Ruth: minha filha, espere que esse camarada vai resolver essa situação. E assim começa o capítulo 4. Nós vimos na quarta-feira passada que o capítulo 4 começa exatamente com um resgate, com Boaz indo para a porta da cidade, resolvendo a questão de forma íntegra. Ele ficou esperando, porque Boaz diz: olha, existe um resgatador, ele tem mais direito do que eu. E pelo fato de Boaz ter dito para aquele resgatador isso, provavelmente aquele resgatador não sabia disso. Mas Boaz sabia que ele não sabia. Então ele foi íntegro, ele foi correto. Ele não foi aquele: não, vou dar um jeitinho, vou ser o esperto. Não, ele foi correto. Vai lá, fala, resolve a situação. A gente viu que ele teve pressa para resolver a situação, ele tinha compromisso com a justiça, ele foi prudente, ele foi íntegro, ele foi sábio, porque ele primeiro fala do campo, depois que ele fala do campo, o camarada: não, eu quero o campo, mas é o seguinte, se você levar o campo, você tem que também casar com Ruth, a moabita. Aí ele diz: não, então eu não quero, porque eu vou ter prejuízo, porque provavelmente esse camarada já tinha família, ele iria cuidar daquele campo, e investir naquele campo, e o primeiro menino que nascesse seria filho não dele, seria filho de Malom, ou de Quilion, a gente não sabe com quem se casou com Ruth, seria filho de um dos dois, e a herança seria deles. Então, não, isso é prejuízo para mim. E lembra que o resgatador, o Goel, ele não tinha obrigação, ele tinha que ser alguém da família, tinha que ter condição, e tinha que querer ser um resgatador. E o camarada disse: não, eu sou da família, eu tenho condição, mas eu não quero, resgate você, Boaz. E aí Boaz, de fato, resgata. Termina assim a nossa última mensagem, e agora a gente chega no capítulo 10, é onde você vai ter o casamento. Lembra que a ideia central desse capítulo que nós vimos na quarta-feira passada é que os planos de Deus se cumprem na vida dos seus servos, e é Ele que transforma a esperança em realidade. Qual foi a esperança de Noemi? Assim que ela escutou que Ruth tinha colhido espigas no campo de Boaz, qual foi a esperança? Foi a primeira coisa que Noemi disse. A primeira coisa que ela disse foi: ele é o nosso resgatador. Então a esperança de Noemi, a esperança daquele coração aflito era: esse homem pode nos resgatar. Isso era a esperança no coração dela. E aqui a esperança se torna realidade. Veja aí, vou ler aqui o 10, 11 e 12, sobre um casamento. Veja aí, versículo 10, diz assim: e tomo por Ruth, e também tomo por mulher Ruth, a moabita. Ele tinha dito nos versículos anteriores que ia ficar com o campo. Aí ele diz agora, versículo 10: e também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que esse nome não seja exterminado dentre os seus irmãos e no portão de sua cidade. Hoje vocês são testemunhas disso. Todo o povo que estava no portão e os anciãos disseram: somos testemunhas. E disseram a Boaz: que o Senhor faça a essa mulher, que está entrando na sua família, como fez a Raquel e a Lia, que edificaram a casa de Israel. E que você, Boaz, seja homem poderoso em Efrata, e que seu nome seja famoso em Belém, que os seus filhos, que com os filhos que o Senhor lhe der, dessa jovem, a sua casa seja como a de Pérez, filho que Tamar deu a Judá. Veja aí que o casamento de Boaz com Ruth tem vários aspectos aqui. Alguns aspectos de encanto e beleza. Se não, veja só. É um casamento que foi providenciado por Deus. Imagine você tudo o que aconteceu para que Ruth pudesse se casar com Boaz. Veja como Deus usa coisas que parece que aos nossos olhos você diz assim: isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Mas Deus consegue fazer com que as coisas deem certo. Porque para Ruth poder se casar com Boaz, teve que Elimeleque desobedecer a Deus e sair de Jerusalém, sair de Belém e descer para Moabe. Teve que lá em Moabe morrer Malom, Quilion e Elimeleque. Teve que ter uma mulher com o coração amargurado, aflito e doído, voltando para Belém, insistindo para que as noras as deixassem. E Ruth diz: não, eu vou acompanhar a senhora. Teve que ela entrar por acaso no campo de Boaz. Alguém escutou a história do que ela tinha feito lá em Moabe
E essa história chegou aos ouvidos de Boaz. Teve que ter um pedido inusitado de casamento no meio da noite. Teve ainda, sabe aquela história, quando a história, o filme está acontecendo assim, você pensa que vai dar tudo certo, aí aparece um negócio do nada assim, que você diz, não acredito que vai dar errado. Não acredito. É que nem, sei, quem assistiu aquele filme dos Vingadores, no final, lá quando você pensa que vai dar tudo certo, aí parece que Thanos pegou de novo lá a manopla, e todo mundo, que estava assistindo no cinema, e todo mundo ficou, não acredito. Aí é o resgatador que aparece do nada, você pensa que Ruth vai dar certo com Boaz, aí aparece um resgatador do nada, e você fica apreensivo, e agora? O que é que vai acontecer? Aí mesmo assim, ele desiste. Então veja que tudo que foi feito para que Ruth pudesse se casar com Boaz. Então foi um casamento providenciado por Deus. Boaz, abra comigo, veja aí, vá comigo aqui para Mateus, abra comigo aqui em Mateus, só para você ter um detalhe importante, um detalhe que vai dar cor, vai dar brilho aqui sobre Boaz. Veja aqui Mateus capítulo 1, Mateus, capítulo 1, Mateus capítulo 1. Deixa eu pegar aqui o versículo 4. Veja aí, versículo 4. Mateus capítulo 1, versículo 4. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou a Nasson. Nasson gerou Salmão. Salmão gerou quem? Boaz. Quem era a mãe de Boaz? Cuja mãe foi Raabe. Raabe era do povo da aliança? Não. Raabe era uma cananeia. A mãe de Boaz. Você acha que Boaz tinha simpatia pela situação de Ruth? Por quê? Porque ele tem experiência própria na família dele. Ele tinha experiência, a mãe dele. Aí você imagine, eu costumo dizer que esse camarada aqui, Salmão era um homem de verdade. Salmão era um homem que acreditava que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Porque você imagina o povo invadir Jericó, aí Raabe era o quê em Jericó? Aí Salmão se casa com uma prostituta. Não seria, a princípio, não seria a primeira escolha, né? Mas mesmo assim, aquela mulher se converte, aquela mulher entra no povo da aliança, e porque ela entrou no povo da aliança, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para o passado. E aquela mulher entra na genealogia do nosso Senhor. E Boaz era filho dessa mulher. Ele sabia o que era você fazer. A mãe dele era alguém estrangeiro naquele povo. E ele prosperou. Talvez por isso ele tenha ficado tanto tempo solteiro. Deixou Boaz lá solteiro um tempão. E aí Deus providencia esse casamento. Deus dá uma esposa prudente para Boaz. O próprio testemunho do livro de Ruth é que as pessoas da cidade falavam que ela era uma mulher virtuosa, aquela mulher lá de Provérbios. A gente inclusive viu que algumas formações da Bíblia hebraica, o livro de Ruth vem logo em seguida do livro de Provérbios. Porque o livro de Provérbios termina com a pergunta: mulher virtuosa, quem a encontrará? Aí quem é que vem depois? Ruth, a história de Ruth. E olha que a história de Ruth acontece antes da escrita de Provérbios 31. Ou seja, os princípios da mulher virtuosa já existiam antes mesmo do livro ser escrito. E aí Deus presenteia Boaz. A Bíblia fala que quem encontra uma esposa acha um bem e encontra a benevolência do Senhor. Essa esposa vale mais do que qualquer outra riqueza e seu valor excede o valor de finas joias. Veja, a espera de Boaz valeu ou não valeu a pena? Valeu muito a pena. Foi um casamento providenciado por Deus, foi um casamento precedido de um belo relacionamento. Se você olhar Boaz, ele foi cavalheiro, foi honroso, foi gentil, tratou Ruth de forma amorosa. Nós devemos celebrar os casamentos que acontecem no nosso meio, mas às vezes também devemos celebrar os namoros que terminam, não é? Às vezes tem namoro que é melhor você terminar, porque o negócio não está legal.
É livramento, é livramento, exatamente. É um livramento. Então, o casamento foi precedido de um belo relacionamento, foi um casamento grandemente desejado por ambos. Veja que toda a fala de Ruth e as falas de Ruth e as falas de Boaz são pessoas que querem um compromisso. Não era uma noite de prazer, não era um teste, vamos ver se dá certo, se não dá, não. Eles queriam um relacionamento. Não era algo temporário, não era algo experimental, era uma aliança para a vida toda. Hoje em dia a gente tem grandes paixões, mas pouco amor. A gente tem muitas promessas, né? Mas pouco compromisso. Hoje em dia, quando você fala assim, não, eu sou casado há 15 anos, dá um espanto assim, 15 anos? E você tem que dizer ainda mais que é com a mesma mulher, né? Não, e é com a mesma mulher. Aí o negócio fica, é difícil. Então veja, foi um casamento desejado por ambos, ambos queriam. Veja, foi um ato público. Se você ler aqui os versículos 10, 11 e 12, vai dizer que os anciãos da cidade, que as pessoas testemunharam isso, significa dizer que o casamento aconteceu de acordo com as leis vigentes daquela época. Ah, não, você escuta pessoas hoje dizendo, não, vou só me juntar. Não, me juntar está valendo já, não vou me casar no civil não, porque depois de 2 anos é mesmo que está casado já. Não, case de acordo com as leis vigentes. Isso foi público. Houve testemunhas. O testemunho público faz parte de toda aliança. Quando você vê Deus fazendo uma aliança com o povo, você vê que há testemunho público. E o casamento é uma aliança. Para onde aponta todo casamento? Todo casamento é uma sombra de quê? Para onde aponta todo casamento? Toda a nossa história, o casamento, quando acontece, quando o marido se une com a sua esposa, está apontando para quem? Qual é o grande casamento que vai acontecer? Da igreja com Cristo. O encontro da igreja com Cristo, esse casamento vai ser às escondidas, na surdina, sem ninguém ver? Vai ser público. As pessoas vão ver que isso aconteceu. Então, todo casamento, ele tem que apontar para Cristo. Ele aponta para a união de Cristo com a sua igreja. Foi um casamento abençoado pelas testemunhas. Se você ler aí os versículos 11 e 12, você vai ver isso, o povo dizendo aqui, o Senhor faça dessa mulher que está entrando na sua família, como fez a Raquel, como fez a Lia, que edificaram a casa de Israel, que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efrata, que seu nome seja famoso em Belém, que com os filhos que o Senhor lhe der dessa jovem, a sua casa seja a casa de Pérez, filho que Tamar deu a Judá. Aí eu acho a Bíblia fantástica. Porque você lembra da história de Judá e Tamar? Quem lembra da história de Judá e Tamar? Lembra da história? É uma história bonita, triste, horrível. Judá era um homem violento. Judá foi um homem que ele se envolvia com prostitutas. Tamar era a nora dele. Então, é uma história terrível, mas mesmo daquela história terrível, Deus trouxe algo maravilhoso. Eu não sei qual é a luta, qual é a história difícil que você está passando, mas Deus pode escrever ainda um belo poema. Se tem alguma coisa que acontece aqui no livro de Ruth, que quando você lê o livro de Ruth, que tem que ficar no seu juízo, Deus é um Deus de recomeços. Ele consegue pegar situações que não tem mais saída e colocar uma vírgula, tirar um ponto final e colocar uma vírgula e a história continuar. Não sabia Noemi o que ia acontecer com ela. Não sabia Ruth que iria. Eu duvido que Ruth e Noemi passou sequer nos melhores momentos, nas melhores esperanças da sua vida, quando elas estavam voltando para Belém, sequer passou pela mente delas que Ruth iria se casar com um homem poderoso e que iria entrar na descendência do Messias. Duvido. Mas Deus lembra, e uma das mensagens, quando Ruth está vindo para o campo, o desejo dela é que eu encontre graça. Era a única coisa que ela queria. Mas Deus é aquele que dá mais do que pedimos ou pensamos. Além de ela encontrar graça, ela encontrou graça do Senhor, favor do Senhor. Ela queria colher apenas a sobra, mas ela colheu além das sobras. Deus deu mais do que aquilo que ela estava pedindo. Então, você tem aqui um casamento, dos versos 10 aos versos 12, festa, alegria, testemunhos,
as pessoas pedindo que essa mulher seja uma mulher fértil, que Boaz seja um homem próspero, que a casa dele seja como a casa de Pérez, um grande casamento que aponta para o casamento de Cristo com a sua noiva. Um momento de festa, de alegria, um momento que eu e você ansiamos do fundo do nosso coração. Que eu e você tenhamos no nosso coração sempre o desejo de Maranata. Vem, Senhor Deus. Mas não é o Maranata, que muitas vezes a gente diz Maranata porque a situação está tão ruim que a gente quer fugir dos problemas, né? A gente quer fugir, a gente não quer encontrar com Jesus, a gente quer fugir dos problemas. Não é isso. O Maranata é eu quero encontrar com o meu Senhor. Eu anseio o dia que eu vou estar diante do meu Senhor, que eu vou poder falar com o meu Senhor, falar com o meu Cristo, colocar meus joelhos diante do Senhor, adorar ao Senhor, independente se eu estou bem, se eu estou mal aqui, mas o meu desejo de estar com o Senhor é maior. Por isso que eu quero o Maranata. Não é porque eu estou com arruma de conta para pagar, depois estou com arruma de... Tomara que o Senhor volte logo, que eu não tenho que pagar essas contas. Não, não é. Aí não é, você está fugindo. Não é? E assim tem um casamento. Aí agora dos versos 13 até o verso 22, você tem o descendente. Aí você chega no ponto alto. Porque esse livro, ele provavelmente foi escrito na época dos reis. Provavelmente quem escreveu esse livro foi Samuel, no final da sua vida. Provavelmente Samuel já sabia que Deus já tinha abandonado Saul e que o rei seria Davi. E ele está escrevendo esse livro para mostrar especialmente a origem da família de Davi. Veja como Deus agiu de forma miraculosa, poderosa, para dar origem à família de Davi. E lembra que essa história acontece no período dos juízes. E o período mais difícil, mais complicado dos juízes é exatamente o final do livro. Que no final do livro você vai tendo pecado. Aí o pecado, você tenta resolver o pecado com mais pecado ainda, aí a situação vai ficando pior, vai ficando pior, vai ficando pior, e toda aquela situação acontece em uma tribo chamada tribo de Benjamim, numa cidade chamada cidade de Gibeá, que era a cidade e a tribo de quem? Saul, primeiro rei, o rei segundo o coração dos homens, o rei que os homens pediram. E aí, quando Samuel escreve, é meio que ele está fazendo a diferença. Olha, um rei segundo o coração dos homens. Veja a origem. Você lê o final de Juízes. Agora, veja um rei segundo o coração de Deus. Veja as origens. Está comparando as origens. E o livro de Ruth, ele quer, no final das contas, o que ele quer, ao que parece, é chegar no final. Qual é a última palavra aí do livro de Ruth? A última palavra. Na minha Bíblia aqui, a última palavra, na Bíblia de vocês aí, depende da versão, né? Qual é a última palavra na Bíblia de vocês aí? A última palavra no livro de Ruth. Davi. Ele está querendo chegar em Davi. É isso que o autor está querendo. Quer chegar em Davi. Aí aqui você tem um ponto máximo. O livro de Ruth vai colocar os holofotes agora no descendente. Veja o versículo 13. Versículo 13. Versículo 13 diz: Assim Boaz recebeu Ruth, e ela passou a ser sua mulher. E teve relações com ela, e o Senhor concebeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Veja, Ruth provavelmente passou 10 anos casada com Malom, mas não tiveram filhos. A gente não sabe se era um problema com Ruth ou se era algum problema com Malom. A gente não sabe qual era. Mas o fato é que eles não tiveram filhos. O Senhor estava guardando aquela moça para que ela tivesse um filho de Boaz. E a Bíblia é clara que dizia: o Senhor concebeu que ela ficasse grávida. Então o Senhor permitiu que ela ficasse grávida. Então o Senhor trouxe lá, o filho é visto como uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. Eu e você não devemos tratar filhos como algo que atrapalha a nossa vida. Você que está acompanhando online, às vezes a gente escuta muitos casais dizendo: não, a gente não vai ter filho agora, porque eu tenho que terminar um projeto disso, eu tenho que terminar aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, porque o filho vai... A pessoa não fala, mas o que está na entrelinha é que o filho vai atrapalhar. O filho vai atrapalhar os meus projetos. Filho não é algo que atrapalha algo importante. Filho é o algo importante. Ele é o algo importante, é o filho. Então, os filhos são presentes de Deus. Versículo 13. Tem mais, veja o versículo 14 até o 17. Diz: Então as mulheres disseram a Noemi, preste atenção no detalhe. Preste atenção. Disseram para quem? Quem foi que teve o filho?
Ruth. Quem foi que se casou com Boaz? Ruth. E por que as mulheres estão falando com Noemi? Veja o texto. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto, que seja o seu resgatador, que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você, o deu à luz, e para você ela é melhor que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: nasceu um filho a Noemi, e o chamaram de Obed. Este veio a ser pai de Jessé, pai de Davi. Veja que o filho é visto como um presente para a família. Ele é visto como fonte de alegria para aquele lar. Ele cresce em uma família onde reina o amor e a harmonia. Veja que o foco desses versículos é Noemi. Sabe por que o foco é Noemi? Porque quem é que em todos os momentos, quem foi que chegou e disse assim: eu estou voltando vazia para Belém? Noemi. Agora, ela estava voltando vazia para Belém? Ela estava voltando sem nada para Belém? Ela voltou com Ruth. Ela voltou com um presente de Deus, alguém que estava ali do lado dela. Ela, assim como nós, né, em momentos difíceis, de crise, quando as coisas estão ruins, a gente não consegue olhar para aquilo que Deus tem feito de bom. A gente gosta de focar naquilo que é ruim, naquilo que é problema, né? Mas ela não voltou vazia, ela voltou com Noemi. E os versículos deixam claro que ela estava errada. Essa Noemi aqui é aquela mesma Noemi que termina o capítulo 1 dizendo: Deus me trouxe amargura. Ela está amargurada agora aqui? A mão de Deus pesou sobre mim. A mão de Deus está pesando sobre ela aqui? Não. Os versículos estão com foco em Noemi para mostrar que Noemi estava com um sentimento errado. Que o foco de Noemi era um foco errado. Ela não estava vendo o quadro geral. Talvez até você possa pensar, ela não tinha como ver. É mais fácil para a gente que conhece a história, né? A gente conhece a história. Agora, quem está passando pela história e não sabe o futuro, é mais complicado. Hein? Não tinha. Mas a alegria vem pela manhã. E veja que o texto diz, algo bacana no texto também, veja que ela diz assim, versículo 14: bendito seja o Senhor, que não deixou de lhe dar um neto que seja o seu resgate. Quem era o resgatador de Noemi? Era Boaz? Era o neto. Por que era o neto? Porque aquele neto ia ser descendência do filho de Noemi, de Malom. Então aquele neto seria, apesar de não ser sangue, DNA, mas diante da lei, diante de Deus, ele seria um filho de Malom e queria descendência de Noemi. Seria o que a gente diz hoje um filho adotado. Você conhece alguém que foi adotado na família de Deus? Nós. Veja que o texto está apontando para mim e para você. O texto está apontando a pessoas que serão adotadas pelo Senhor. Pessoas que entram na família de Deus por adoção. O apóstolo Paulo fala que eu e você fomos enxertados na árvore. Somos filhos por adoção através do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que Ruth ama a sua sogra. Ele é melhor do que 7 filhos. Noemi cuida do neto sem qualquer atitude de ciúmes de Ruth. Veja no versículo 16, quando diz: Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. Veja que havia harmonia. Não havia briga de nora com sogra. Mas havia harmonia dentro do seu lar. Veja que o descendente, ele é uma dádiva de Deus. Um descendente, ele é um presente para a família. O descendente traz alegria para o lar. O descendente cresce numa família de amor e de harmonia. E veja o versículo 17 até o 22, para a gente terminar, que o descendente traz ao mundo uma semente abençoada. Veja aí o versículo 17 até o 22. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: nasceu um filho para Noemi, e chamaram de Obed. Obed significa servo. Este veio a ser pai de Jessé, pai de Davi. Essas são as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Rão. Rão gerou a Aminadab. Aminadab gerou Nasson. Nasson gerou Salmão.
Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou a Jessé, Jessé gerou a Davi. Veja a história do livro de Ruth, ele abre as cortinas da esperança que aponta para Jesus. Por que o livro termina com Davi? Porque Deus fez uma grande aliança com Davi. Quando você vai lendo a Bíblia, lá no livro do Gênesis, no capítulo 3, ele diz, olha, eu vou trazer um descendente. Só que um descendente é algo muito amplo, né? É algo muito amplo. Aí, à medida que a Bíblia vai andando, essa história vai estreitando mais. Até que quando chega Noé, sai Noé e os 3 filhos. Aí de um dos filhos de Noé, Deus chama Abraão. Aí Abraão tem 2 filhos, Ismael e Isaac. Aí Deus chama quem? Isaac. Aí Isaac tem 2 filhos. E Deus chama quem? Jacó. Aí Jacó tem 12 filhos. Aí Deus disse que a descendência vai vir da onde? Da onde é que jamais vai se apartar o cetro? Jacó está lá no leito de morte, lá no Egito. Ele chama todos os seus filhos para abençoar. E quando ele está abençoando lá Judá, ele diz, o cetro jamais se apartará de Judá. Então, viria de Abraão, Isaac, Jacó, Judá. E aí você chega no livro de Samuel. Aí lá em Samuel, veja capítulo 10, capítulo 7. Abra comigo em 2 Samuel, capítulo 7. 2 Samuel 7. 2 Samuel, capítulo 7. Segunda Samuel, capítulo 7. É importante que você entenda que na Bíblia existem algumas alianças que a gente chama que são alianças incondicionais. Existe alguma aliança que é uma aliança condicional. Por exemplo, quando Deus está lá com o povo no monte, dando uma lei para o povo, o que é que ele diz assim? Se vocês me obedecerem, então vocês vão ter a bênção. Mas se não obedecerem, vai acontecer isso, então tem uma condição, tem um se. Só que existem algumas alianças que Deus faz, são incondicionais. Não tem nada que o homem faça para que aquela aliança aconteça, ela depende só de Deus. É como se Deus tivesse feito uma aliança com Ele mesmo e aquilo vai acontecer. Então ele fez uma aliança dessa com Abraão. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Lembra lá quando Deus manda Abraão separar um cordeiro, um bicho lá, um boi, umas aves, partir no meio. Aquilo era uma forma de você fazer uma aliança. Se eu fosse fazer uma aliança com Rafael, a gente ia cortar os bichos aqui no meio, aí passaria eu e Rafael no meio desses animais, dizendo que Deus faça o que fez com esses animais, se eu quebrar essa aliança com você. Só que na hora de passar no meio dos animais, Deus faz Abraão cair num profundo sono e Deus passa sozinho. Deus está fazendo uma aliança incondicional com Abraão. Abraão, não tem nada que você faça ou deixe de fazer para que eu não cumpra a minha promessa. E assim foi. Deus fez uma aliança incondicional com Abraão. E agora ele faz uma aliança incondicional com Davi também. Veja o versículo 7. Capítulo 7, 2 Samuel, capítulo 7. Veja aqui, é um texto longo, deixa eu só pegar aqui. Deixa eu ler aqui a partir do 10. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 10, diz assim. Só para que você entenda, Davi está um belo dia no seu palácio, aí Davi vê a tenda do Senhor, aí Davi diz assim, não, esse negócio está errado, está tudo errado. Eu estou morando num belo palácio e Deus está numa tenda. Vou fazer um grande templo para o Senhor. Só que aí Deus, através do profeta, diz, Davi, não vai ser você, Davi. Não vai ser você que vai construir uma casa para mim. Davi queria construir uma casa para o Senhor. Aí veja o que acontece, versículo 10. Versículo 10. Prepararei um lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que ele habite no seu lugar, e não seja jamais perturbado. E jamais os filhos da perversidade o afligirão como no passado, desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos. O Senhor também lhe fez saber que ele, o Senhor também lhe faz saber que ele, o Senhor, fará uma casa para você. Quando os seus dias se completarem e você descansar com os seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino.
esse edificará um templo em meu nome, e eu o estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Deus está dizendo: Davi, você quer construir uma casa para mim, Davi? Deixa eu dizer um negócio, sou eu que vou construir uma casa para você, Davi. E eu vou estabelecer o seu reino para sempre. Eu vou levantar um descendente seu, Davi, e esse descendente vai ser rei para sempre. Ou seja, o descendente saiu de Abraão, Isaque, Jacó, Judá, da casa de Davi especificamente. Por isso que o livro de Ruth, você volta lá para Ruth, Ruth faz questão, o autor ele faz questão de terminar com Davi. Porque quem é o grande autor da Bíblia? Apesar de ter vários autores, mas quem é o grande autor? O Senhor. É Ele que está guiando os escritores. É Ele que está inspirando os escritores. É Ele que está contando essa grande história. Para que essa história, grande história, seja contada, é importante que você saiba, o descendente vem da família de Davi. E veja a origem de Davi. Veja o descendente que vai abençoar, como ele fez a promessa lá para Abraão. Todos os povos em ti serão benditas, todas as famílias. Não só o povo de Israel, mas todas as famílias. Raabe foi abençoada? Era israelita? Não. Ruth foi abençoada? Era israelita? Não. Todas as famílias da terra. A história do livro de Ruth, ele abre as cortinas da esperança que aponta para Jesus. Por isso que eu gosto de pensar no livro de Ruth como o Evangelho segundo Ruth. É o Evangelho que está apontando para Jesus. A Jesus, ele é o descendente que vai vir. Ele estava preparando todo o cenário para a chegada de Davi, que foi o grande rei de Israel. E é interessante que ele termina com a genealogia. Genealogia são coisas que a gente não gosta de ler, né? Geralmente a gente chega numa genealogia, dá um sono, né? Pega uma genealogia, que eles têm, às vezes, 2, 3 capítulos, um atrás do outro, só de genealogia, só de nome, só de nome, só de nome, mas é importante. Leia a genealogia, porque é o nome daquela pessoa que está gravada na história. É o nome daquela pessoa que está gravado na história da redenção, de alguém que Deus está dizendo: olha, a sua história é importante. A sua história, Deus se importa com você. Se tem algumas lições importantes no livro de Ruth, para a gente finalizar, fazendo um apanhado geral de tudo aquilo que a gente viu no livro de Ruth, que você pode ficar na sua mente você tem valor para o Senhor. Não importa como foi o seu passado, não importa como foi a sua vida, não importa se você viveu uma vida como Ruth moabita, viveu como moabita uma vida toda, adorando falsos deuses, tendo costumes pagãos uma vida toda, mas no momento que ela entrega o coração ao Senhor, ela é uma nova criatura. Veja que a mulher virtuosa, esse título de mulher virtuosa não é dado a nenhuma mulher israelita, mas é dado a uma moabita. É dado a uma moabita. Então, você tem valor para o Senhor. Lembre de Ruth, a moabita. Deus muda a vida dela e Deus pode mudar a minha vida e a sua vida. Algo importante também para ficar no seu coração ao longo do livro de Ruth: Deus está no controle de todas as situações. Olhe Noemi. Veja como parece que a vida saiu do controle das mãos de Noemi. Como ela chegou no fundo do poço. Como ela começa o livro com tristeza, com amargura, com morte, e termina o livro com vida, com alegria, termina o livro com festa, termina o livro dizendo: olha, Ruth é melhor para você do que 7 filhos. Aquela que perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, talvez o seu nome fosse esquecido da história, Deus trouxe um descendente para ela. Deus está no controle de todas as coisas. Você tem valor para Deus, lembre de Ruth. Deus está no controle, lembre de Noemi. Seja um instrumento de Deus para abençoar pessoas. Lembre de Boaz, um instrumento de Deus para ser bênção na vida das pessoas. Ele é abençoador, um tipo de Cristo, ele está apontando para Cristo. Então seja bênção. Se Deus tem lhe abençoado, seja bênção na vida de outras pessoas também. Traga a palavra de bênção. Se você pode ajudar alguém, não deixe para ajudar amanhã. Se você pode fazer hoje, não. Abençoe, mesmo que de repente isso vai trazer algum tipo de prejuízo para você, mas se é o certo a ser feito, abençoe. Deus vai estar contigo. Lembre de Boaz, seja uma pessoa abençoadora. E por fim, creia que o descendente, ele vai vir, e aguarde a vida dele, porque o livro termina falando do descendente. Espere, ele vai voltar. Amém?
Louvado seja Deus, você que está acompanhando online, Deus abençoe sua vida grandemente. Se de repente você perdeu alguma mensagem, você volta aí, tem todas as mensagens, todo o livro de Ruth aí comentado, versículo por versículo, que Deus derrame da sua graça sobre nossas vidas. Vamos orar.